A proposta que a direção nacional está trazendo para esse plenário, de que eu, Marcos Dorval e a companheira Cristiane, coordenamos o trabalho nessa mesa. Se há alguém do plenário que deseja coordenar ou discorda da composição, podemos abrir. Não havendo, abrimos os trabalhos e convidamos a companheira Eugênia. Eugênia tem, antes da gente abrir a mesa de conjuntura, tem um informe da organização do Consinasef. Vai lá. Bem, gente, é só para reforçar que vai sair ônibus aqui do hotel, tá? Para levar vocês para o jantar, tá? O ônibus vai sair daqui e vai trazer o horário, o jantar é até 1h da manhã, mas a partir de meia-noite, porque alguns delegados de repente querem dormir mais cedo, a partir de meia-noite já vai ter ônibus voltando, tá? E outro aviso também, que é da comissão de organização, que foi uma preocupação que nós tivemos, é que devido nós estarmos ao lado de Recife, o pessoal da Bisa Web, aí a gente colocou isso na programação, só não teve um tempo de fazer uma divulgação, por isso que eu pedi esse momento. O pessoal da Bisa Web amanhã vai estar aqui na frente, no Salão Bessa, tá? Porque se algum diretor aqui ainda tiver alguma dúvida, algum problema entre um intervalo e outro, vai lá na sala e tira qualquer dúvida que tenha, tá? Com a consignação. Então é só isso. Eles vão estar o dia inteiro aqui, tá bom? Ok, Eugênia, obrigado. Nós então passamos a fazer a composição da mesa. Já de antemão pedimos desculpas, não vamos apresentar aqui os currículos dos nossos palestrantes, porque além dos seus currículos, sem dúvidas, inquestionáveis, são companheiros militantes de luta. Então passamos a fazer a composição da mesa com o companheiro Jorge Almeida. Jorge. Companheiro Mauro Iazzi. E o companheiro Valério Arcari. Ok. Tem um informe que o delegado da Seção Brasília perdeu uma pasta transparente, não é a que está escrito Consinasef, com os seus documentos dentro. Se alguém encontrar, por favor, devolva. Queremos também registrar aqui a presença dos companheiros da ADUF-PB, companheiro Marcelo, companheiro Fernandes e o companheiro Jaldes, presidente da Associação dos Docentes da ADUF-PB. Podemos trabalhar com 20 a 25, cada um? Tá? 20 a 25, tá bom? A primeira? Então, a gente está tentando aqui, propôs aqui aos palestrantes a seguinte metodologia. A gente primeiramente faz uma exposição de 20 a 25 minutos para cada palestrante. Passado essa primeira etapa, a gente abriria para 45 minutos de intervenção do plenário. E esses 45 a gente precisaria de todos os crachás na mesa para dividir o tempo. Se der 20 inscrições, se der 30 inscrições. E depois 10 minutos para cada palestrante fazer as considerações finais. Tem acordo? Não tem acordo do Fabiano.
ficar berrando aqui. Não, olha, gente, no Congresso passado a gente teve uma mesa sobre o golpe militar, que foi muito boa e tal. Acabando a mesa, se falou o seguinte: vamos abrir para 10 intervenções. Naquela época era meia hora das intervenções. O que aconteceu? Era tanta gente querendo falar, e era uma briga, quem participou do Congresso lembra disso, porque se o outro falar, eu tenho que falar também, que a gente ficou 1h30 para decidir quem falava. E aí abriu para todo mundo falar, todo mundo lembra que esticou a beça. Então, eu acho arriscado a gente estabelecer que vai ser 45 minutos de intervenção, porque vai levantar um monte de gente, entregar o crachá e vai dar muito mais de 45 minutos. Eu estaria propondo, para que isso não acontecesse, o encaminhamento alternativo, que seria para abrir para blocos de pergunta, de 5 em 5 perguntas, como se as pessoas se colocam de repente, 5 perguntas, os palestrantes falam, depois mais um bloco de 5 perguntas. Nesse processo, pode ser até que alguns que no começo queriam falar se sintam contemplados. Eu acho que é mais seguro da gente não perder o controle da condução. Ok, a proposta do Fabiano difere, companheiro. Só para apresentar a proposta. Boa tarde, o Alfredo, né, IFBA. Eu acho da necessidade de fazer a imagem dos companheiros que vão fazer a apresentação, eu conheço, tá? Mas tem pessoas aqui que são novas e não sabem quem é o Valério Arcari e os demais companheiros, tá? Eu queria só 1 minuto de apresentação de cada, tá? Obrigado. Ok, a gente acata e abre para mais 1 minuto, cada companheiro já, antes de iniciar a fala, faz a sua apresentação. Então nós temos só a questão do Fabiano. O Fabiano propõe que se faça blocos de perguntas aos palestrantes e a mesa mantém que seja 45 minutos de intervenção do plenário, dividido pelo número de pessoas que se inscreverem. Está entendido? Está mantendo, Fabiano? Então, precisa defesa? Não. Então vamos chamar de proposta 1 a proposta da mesa, 45 minutos dividido entre os que se inscreverem, e proposta 2, a proposta do Fabiano, blocos de 5 intervenções com perguntas aos palestrantes. Em regime de votação, os delegados e delegadas que votam na proposta 1, apresentada pela mesa, por favor, levante seus crachás. Obrigado. Proposta 2, apresentada pelo Fabiano. Obrigado. Abstenções? Por contraste, venceu a proposta 1. Então, passamos imediatamente às falas dos palestrantes, na ordem que a gente chamou, né, pedindo que se apresentem, já que a mesa não o fez. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Antes de tudo, queria agradecer à direção do Sinasef pelo convite, a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate com vocês nesse congresso que está sendo realizado num momento muito importante da vida brasileira, da vida política e da vida nacional de modo geral. E também a oportunidade de estar aqui, tem um tempão que não participo de uma mesa junto com Mauro e Valério. Fomos durante muitos anos companheiros do Partido dos Trabalhadores, ambos os três fora do PT, e essa oportunidade de estarmos aqui debatendo mais uma vez. Dá para levantar? Alô? Aumentar o som, hein? Não, tem que botar a boca mais perto do negócio. Bom, eu sou Jorge Almeida, sou professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia. Bom, eu vou fazer o seguinte. Primeira questão, vou tentar fazer uma análise de conjuntura mais focada na situação de crise que nós estamos vivendo hoje, mas evidentemente não podemos fazer isso sem alguma retrospectiva de elementos precedentes que são pano de fundo para a situação que nós estamos. Nós entendemos que é um fato novo na conjuntura, que é o grande desgaste do governo federal,
da presidente e da presidenta Dilma, um forte ativismo da direita, que convocou e dirigiu grandes manifestações no dia 15 de março, e está estimulando novas mobilizações, e muitas especulações sobre o que pode acontecer com a presidenta e com a democracia liberal representativa no Brasil por conta dessa situação. O resultado disso tem sido uma queda do apoio da presidenta a 13%, com a rejeição, reprovação de aproximadamente 2/3 do eleitorado, e que nos traz uma pergunta: o que é que faz com que a presidenta Dilma tenha chegado a nível tão baixo de aprovação, quando ela, há 2 anos atrás, em março de 2013, tinha justamente o oposto, ou seja, o apoio de 2/3 da população, e agora tem a rejeição de 2/3. Então, antes de tudo, nós entendemos que existem 3 grandes elementos de precedentes e pano de fundo dessa situação. A primeira é a crise mundial, que é uma crise econômica, financeira, energética, ambiental. Há muitos elementos de crise cultural e política, cuja intensidade varia muito de país para país. No Brasil, um processo que nós entendemos de estabilização da hegemonia burguesa, hegemonia política burguesa, que se iniciou a partir do governo Lula da Silva, e, por outro lado, uma falência, de certa maneira, um desgaste, uma crise do chamado modelo de neodesenvolvimentismo no Brasil. A respeito da questão da hegemonia da classe dominante no Brasil, a nossa análise é que o Brasil é um país que, historicamente, por conta de suas desigualdades enormes e por conta da falta de um partido de organizações originadas nos trabalhadores que reproduzissem a ordem social das classes dominantes, durante muito tempo nós tivemos uma grande instabilidade política e social, dificuldade para que a burguesia exercesse a sua hegemonia política de uma maneira estável. E por isso que toda a nossa história é uma história de muita instabilidade social e política. A partir do governo Lula da Silva, por 2 fatores principais, por um lado, um conjunto de políticas sociais, a partir de políticas neodesenvolvimentistas, que permitiram uma melhor capacidade de consumo para setores mais pobres, uma diminuição, mesmo que pequena, dos graus mais elevados de miséria e pobreza no país. E, por outro lado, um transformismo, uma mudança de lado do PT, de outros partidos originalmente de esquerda da base do governo, e de organizações do movimento social, que de movimentos com perspectiva contra-hegemônica se incorporaram ao processo de reprodução da ordem social dos interesses da classe dominante em nosso país. Um elemento importante para o desenvolvimento dessas políticas foi o que ficou chamado, do ponto de vista econômico, de modelo neodesenvolvimentismo do Brasil. O Brasil, historicamente, sempre houve uma certa disputa entre modelos mais liberais e modelos que, grosso modo, podemos chamar de desenvolvimentistas, às vezes aparecendo com uma certa importância projetos nacional-democráticos de perspectiva socialista com maior peso e significação nas conjunturas, em determinados momentos, mas o que predominou, como regra geral, foi a dependência e uma variação entre políticas mais ou menos desenvolvimentistas, mais ou menos liberais. No governo Luiz Inácio Lula da Silva se retomou isso que se chamou de neodesenvolvimentismo, que significa, no fundamental, no nosso entender, o maior ativismo estatal para promover o crescimento econômico, ao contrário de governos anteriores, imediatamente anteriores, como de Sarney, Collor, FHC, Itamar. Esta maior iniciativa estatal é componente do chamado desenvolvimentismo geral, porém, se as políticas atuais se pretendem desenvolvimentistas, não são realmente uma alternativa ao neoliberalismo e à dependência, mas um viés de respostas social-liberais
à crise estrutural do capitalismo. Diferentemente do que se chamou de desenvolvimentismo em nossa história anterior, que deveria ser, antes de tudo, industrializante, o neodesenvolvimentismo dos governos petistas é mitigado e estruturalmente dependente, social, liberal e periférico, além de ambientalmente predatório e expropriador de povos indígenas, quilombolas, camponeses pobres e moradores das periferias urbanas. Mantém a hegemonia do capital financeiro e do setor primário exportador, do que decorre uma desindustrialização relativa do país. Não é nacionalista nem progressista, como o desenvolvimentismo clássico, entre aspas, se apresentava. Ao contrário, o governo não prioriza o capital industrial estatal e privado nacional, e o modelo aponta explicitamente o mercado como caminho econômico central. A presença do Estado tem a função de viabilizar investimentos em infraestrutura, também prioritariamente privadas, para incentivar o setor privado. A regra são as privatizações, inclusive na forma de parcerias público-privadas e concessões, e há mudanças legais para facilitar a acumulação de capital e o conjunto da reprodução social capitalista dentro da lógica da ordem internacional existente. Entretanto, não contraditoriamente, realiza políticas sociais compensatórias para propiciar uma muito moderada diminuição da miséria absoluta e um pequeno aumento do consumo e do mercado interno, estimulando a economia e atenuando os conflitos sociais, porém mantendo as crônicas desigualdades sociais, políticas e culturais do país. Esse é o quadro mais geral no qual nós nos encontramos, um projeto que teve uma certa vigência e resultados mais positivos, enquanto a conjuntura internacional era mais favorável, do governo até mais ou menos o final do primeiro mandato do governo Lula, início do segundo mandato, e mesmo depois, no período de crise, ações que de alguma maneira procuraram minorar os impactos dessa crise internamente. Bom, entretanto, indo aos fatos mais recentes, o que é que nós vamos observar para entender o que é que esses fatos mais recentes têm a ver com isso que eu falei aqui antes para vocês, especialmente sobre esse modelo neodesenvolvimentista. As jornadas de junho de 2013 mostraram e reforçaram a insatisfação popular com a situação econômico-social e de um desgaste e de uma crise de governo que já se iniciava aí. As jornadas indicaram o limite do neodesenvolvimentismo, o esgotamento do modelo e o dilema do governo Dilma e do PT para resolverem quem seriam os beneficiados e os prejudicados com as novas medidas a enfrentar a crise. Até aí parecia que havia um projeto que interessava a todos e que atendia gregos, troianos e todas as classes sociais e setores que de alguma maneira estavam se beneficiando com isso, pelo menos do ponto de vista do discurso mais geral, mas que com um certo crescimento econômico e esse ativismo do Estado, mesmo que moderado, atendia-se a isso. Mas chegando à crise, as coisas mudam porque é preciso tomar medidas, e essas medidas de alguma maneira teriam que atingir alguns interesses e atender a outros. Aquelas manifestações foram bem ecléticas de um ponto de vista político e ideológico, não é? Como sabemos, não vou me alongar muito nesse aspecto, as mais diversas bandeiras, grupos políticos, etc., estiveram à frente, dentro de um grau de espontaneísmo muito grande, mas depois começaram a surgir, haver uma divisão concreta em torno disso, e surgir manifestações mais definidas, seja de um campo governista, de um campo de uma oposição social e política à esquerda do governo, e também da direita. Mas as jornadas, com toda a importância que tiveram, que foi grande do ponto de vista político, um fato inédito no período mais recente da nossa história política, não chegaram a abrir nenhuma crise de regime, nenhuma crise de hegemonia no Brasil, como chegou a ser ventilado na época. Ou seja, manteve-se a hegemonia política burguesa estável das classes dominantes no país. E Dilma empurrou uma resolução, o enfrentamento da crise, para depois das eleições. E conseguiu, com isso, recuperar uma base popular suficiente para uma difícil vitória eleitoral, mas que foi vitoriosa. Para isso, Dilma atuou sobre o comportamento político básico dos eleitores no Brasil, que em geral, como padrão de comportamento político, varia ou combina elementos de um voto, que vamos chamar aqui genericamente de um voto, ou de uma opção política, um comportamento político, por valores,
que incorporam uma série de elementos ideológicos e políticos mais definidos, e, por outro lado, o que a gente chama de racionalidade pragmática, ou seja, de uma opção de comportamento político que se baseia muito mais numa avaliação imediata de custo-benefício, procurando avaliar aquele governo, aquele projeto que pode atender certas necessidades materiais e culturais mais imediatas. Dilma, então, vence as eleições combinando um discurso eficaz, o uso da máquina do Estado, a mobilização de sua base popular na sociedade civil, mantendo aliança com políticos de direita e sabidamente corruptos, e fazendo a campanha mais cara de nossa história, financiada em grande parte por empresas envolvidas com a corrupção e particularmente com a corrupção de plantão da época, que era a da Petrobras. Foi um marco político eleitoral que combinou a disputa de valores com tradições da esquerda, ao mesmo tempo que explorava as imagens de Dilma, guerrilheira, jovem, etc., para mobilizar sua base social e militante, ao mesmo tempo explorava suas realizações materiais, para com isso angariar esse apoio que eu chamei aqui de baseado numa racionalidade pragmática, numa opção de custo-benefício mais imediato. Entretanto, logo depois das eleições, ela vai ter que resolver o problema e faz uma opção, esse adiamento até o período eleitoral, opta, como já era esperado, por mais neoliberalismo. Então, se o neodesenvolvimentismo já é um neoliberalismo mitigado, um desenvolvimentismo moderado, nós vamos ter aqui uma opção mais à direita do seu governo e, ao mesmo tempo, passa a ter mais dificuldades no Congresso Nacional e na sua base aliada, mais conservadora e mais fisiológica, e sofre impactos mais contundentes no processo de exposição da corrupção que se desenvolvia na Petrobras. A partir daí, então, nós vamos ter uma série de pequenas manifestações dos mais diversos tipos, que eu falei aqui para vocês, chegando, então, a manifestações no dia 13 e do dia 15. Manifestações do dia 13, promovidas por organizações governistas, manifestações esvaziadas, burocratizadas, que desconsiderou a indignação popular, inclusive daqueles que poderiam somar por um outro caminho para a política brasileira. E, apesar de objetivos públicos ambíguos, do tipo defesa da Petrobras, etc., e crítica a algumas políticas de ajuste, na verdade, sua intenção principal foi a defesa do governo. E as manifestações do dia 15 de março, que foram lideradas por um grupo de oposição de direita. Porém, nós queremos chamar a atenção a esse aspecto, não foi somente a elite burguesa e a alta classe média que esteve nas ruas, e nem só os que voltarem a Aécio, como dizem muitos representantes do governo, apesar de serem majoritários, de acordo com pesquisas feitas durante as manifestações. Pois também setores populares que estão sentindo a repercussão da crise em sua vida e se sentindo traídos pelo discurso de Dilma na campanha. Por isso, centenas de milhares, seja qual for o cálculo, foram às ruas. Os setores que puxaram essas manifestações tiveram apoio de liderança dos partidos institucionais da direita e da grande mídia. Bom, por que aconteceu, o que é que levou a essa situação de crise, de desgaste do governo e a essas manifestações e, com ela, um fortalecimento da direita em nosso país? De modo geral, nossa compreensão é que não existe, como regra geral, nenhuma situação desse tipo que tenha uma única causa. É sempre uma convergência de fatores que permite isso. Na situação mais recente do Brasil, nós tivemos situações de crise econômica grande, tivemos situações de denúncia de corrupção forte, que não geraram, por si só, uma crise política do tipo que nós estamos vendo. Por exemplo, na época do mensalão, teve muita denúncia de corrupção, mas a situação econômica estava melhorando, isso não teve impacto maior sobre o governo Lula, que sobreviveu a isso, foi reeleito e assim por diante. Ou na época do Fora Collor, houve uma convergência de crise econômica e social com corrupção e ele acabou caindo. Agora nós temos uma confluência de vários fatores que vamos elencar aqui. Uma crise econômica, com todas as suas consequências sociais, que atinge os setores de renda média, os mais pobres, inclusive os mais ricos, porque leva a problemas econômicos para as suas empresas, diminuição da renda, desemprego, dólar alto, carestia em geral, tarifaço, tudo isso com o pano de fundo da crise mundial que perdura.
Em segundo lugar, a questão da corrupção ganhando uma dimensão muito grande e se amplificando, atingindo a principal empresa do Brasil. Isso é importante, porque não só é a maior empresa do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista simbólico e é reincidentemente utilizada pelo governo como elemento de sua propaganda e de seu marketing. E também outras grandes empresas do país envolvidas com corrupção. A resposta de Dilma, depois das eleições, é sentida como uma traição das promessas de campanha, fazendo o contrário do que prometeu. Recessão, diminuição de renda, desemprego, carestia geral, esses elementos que eu já falei, corte de financiamento da educação privada, sejamos, mesmo sendo contra, mas atender a certas demandas e, ao se questionar, ao colocar em dúvida a sua continuidade, isso gera também elementos de rejeição, quebra de direitos trabalhistas e previdenciários, grandes cortes do orçamento federal, atingindo políticas públicas sociais, especialmente, no nosso caso, a educação. 4. Pela primeira vez, provavelmente pela primeira vez em nossa história, tivemos uma repercussão direta da corrupção sobre a economia, porque as investigações sobre a corrupção atingiram grandes empresas e há bloqueio de recursos, está gerando uma consequência econômica e social, porque elas têm que fechar obras, gerando demissões, desemprego, etc., que é um fato novo em questões relacionadas à corrupção no nosso país. Com a crise do modelo neodesenvolvimentista que vinha sendo aplicado, o grande capital vai à luta para disputar uma situação de crise, evidentemente, um acirramento, aquilo que parecia um certo congraçamento de classes e setores que era gerado e articulado pelo governo Lula, que fazia com que a oposição de direita ficasse mais calma, que fazia com que setores empresariais aceitassem e apoiassem e financiassem, inclusive, o seu governo e suas campanhas eleitorais. Agora, nós temos um problema, porque o grande capital vai à luta para disputar melhor os seus espaços numa situação de crise. Sexto, houve um desestímulo da base popular ativa do governo com as medidas antipopulares. Então, as medidas antipopulares contribuem para desarticular a capacidade de mobilização do PT e do governo dos movimentos sociais em seu apoio. Tanto as medidas como a entrega dos 3 principais ministérios econômicos para os representantes dos 3 principais grandes setores econômicos do país. O capital financeiro através do Levi no Ministério da Fazenda, o agronegócio com Cátia Abreu no Ministério da Agricultura e o setor industrial com o Monteiro no Ministério do Desenvolvimento. E sétimo, a crise na base institucional do governo, especialmente no Congresso Nacional, que é animada pela perda de apoio popular da presidente e amplia a sede fisiológica desses setores. Podemos acrescentar ainda como pano de fundo o conservadorismo cultural de parte da classe média e da sociedade brasileira em geral, um fundamentalismo, em particular, um fundamentalismo religioso em ascensão e um anticomunismo de alguns setores. Mas entendemos que os principais polarizadores e geradores dessa situação é a combinação da crise econômica e social com a amplificação das denúncias de corrupção. Tudo isso tem ampla exposição e divulgação negativa pela grande maioria da mídia, grande mídia comercial, e a oposição ativa dos setores de partidos liberais conservadores que estavam mais exercendo uma posição mais burocrática e moderada, vão assumir uma posição de oposição mais sistemática. A direita tem capitalizado essa situação, mas sua ação e a base social que estão constituindo se dá por base de fatos reais, né? A crise existe, a corrupção é grande e envolve o PT e os partidos da base do governo, sem dúvida. Dilma rompeu com as promessas de campanha e o ajuste tira direitos e capacidade de consumo de vastas camadas sociais, inclusive do que tem se chamado de uma forma aleatória, muitas vezes, de classe média. Bom, observando a evolução das pesquisas, a gente vê que Dilma, seu apoio variou muito durante esse período todo, e isso nos traz, portanto, vou ter que pular aqui um pouquinho, certo? Uma situação em que há um crescimento da direita. A direita está capitalizando essa situação porque, vamos dizer assim, como dizia o velho Gramsci, quem não faz gol toma. Quer dizer, ele não usou essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele disse.
certo? Não existe conjuntura favorável se não existe organizações predispostas, forças políticas predispostas a capitalizar essa situação. Então nós temos uma esquerda ainda frágil, uma nova esquerda se reorganizando na resistência ainda frágil, um governo em crise, então é evidente que aí a direita vai ocupar esse espaço. Então a novidade maior do período justamente é esse aparecimento público dessa nova direita ativa, não somente dentro das instituições, mas fazendo luta política de massas na sociedade civil, que é um fato novo também do ponto de vista político. Vamos ter que nos acostumar com a existência de uma direita que vai para a rua e faz a disputa política com isso, procura meios de expressão próprios, usa as redes sociais, que não é patrimônio somente da esquerda. Evidentemente, essa direita não é algo totalmente novo, mas tem organizações novas, lideranças novas, muitas por fora dessas instituições, e há um clima favorável ligado àquele conjunto de fatores que eu citei aqui para vocês. Bom, e tem um apoio da classe média, algum apoio significativo da classe média, coisa que, a meu ver, precisa ser mais aprofundado, porque tudo virou classe média e, de repente, tudo é responsabilidade da classe média, não sabe mais bem o que é isso. Tá certo? Eu acho que isso está, inclusive, exigindo que reestudemos em profundidade o que significa essa classe média, tanto a antiga quanto a nova, porque, veja bem, essa classe média, de renda mais média e mais alta, ela já foi a principal base de sustentação do PT. Na campanha de 89, a maioria dos votos de Lula esteve nesse setor social. Na eleição de Lula em 2002, a maioria dos seus votos esteve nesse setor social. O PT só entrou realmente tendo maioria nos setores mais pobres da sociedade depois que conquistou o governo e exerceu políticas sociais que atingiram diretamente esse setor mais empobrecido. Então, de certa maneira, é uma virada disso. Por que que há essa virada? Evidentemente, não podemos entender que seja somente resultado de opções ideológicas em abstrato, de uma classe média que sempre pode ter sido conservadora ou não, mas significa, na verdade, que a classe média é um setor em disputa política e sempre teve em disputa política. E há uma insatisfação que não é somente relacionada, no nosso entender, à questão da corrupção, mas resultado de opções políticas e de política econômica feita pelo governo. A resposta política que o governo tem dado a essa classe média é botar tudo no mesmo bolo e dizer são todos da elite branca, rica, coxinhas, mauricinhos, etc., no mesmo bolo, certo? E transformar a luta de classe no Brasil da luta entre os miseráveis e a classe média, certo? Artificializando o processo, porque ao mesmo tempo que o PT e o governo faz todo esse discurso contra essa chamada classe média, não faz combate ideológico contra o grande capital de nenhum setor, nem o financeiro, nem o agronegócio, nem o industrial, nenhum deles, certo? Então, parece reduzido na lógica da propaganda, do marketing, do discurso, do PT, dos petistas, da presença deles no movimento social, que esse é o problema. Então, não se dá resposta a essa questão que, no nosso entender, é uma questão fundamental e, portanto, deixou essa classe média, digamos, vulnerável a essas perspectivas. Então, só para concluir, respostas a essa questão. No nosso entender, por um lado, não existe somente governismo e oposição de direita ativa e se fortalecendo, existe também um processo de retomada da resistência popular em nosso país, já de alguns anos, certo? As jornadas mostraram isso e a continuidade desse processo de lutas, antes e depois dos dias 13 do dia 15, é um sinal de que isso é um elemento fundamental de ser desenvolvido, apesar da divisão, da falta de unidade de ação política, seja dos partidos à esquerda do governo, seja das organizações do movimento sindical e popular, de modo geral. Mas alguns elementos chaves são essenciais para essa luta. É evidente que nós não podemos permitir que se desenvolva nenhum tipo de perspectiva golpista, seja de golpes militares, intervenções supostamente pontuais dos militares, ou de perspectiva do impeachment sem que esteja caracterizado, ou seja, de um golpe institucional, sem que esteja caracterizado um crime de responsabilidade, significa que a defesa da legalidade contra qualquer tipo de golpe deve ser mantida como uma perspectiva e prática da nossa luta, mas o essencial hoje, para a esquerda, no nosso entender, é
manter uma perspectiva de luta, de reorganização do movimento popular, a luta contra o ajuste do governo, a luta pela auditoria da dívida pública, a luta pelo conjunto de reivindicações que o movimento social e popular tem travado. Somente assim, eu acredito que nós podemos dar, efetivamente, uma resposta de esquerda a essa conjuntura, que não pode ser, evidentemente, nem a alternativa da direita, nem a resposta governista. O governo e o petismo, de modo geral, têm trabalhado com discurso de chantagem, certo? Como se qualquer tipo de oposição e de luta hoje estivesse a serviço da direita, querendo trancar esse movimento e colocar todos em defesa do governo. Isso, evidentemente, nós não podemos aceitar. A defesa da legalidade é necessária, porque, bem ou mal, a democracia liberal representativa é o espaço melhor para a nossa luta, nossa mobilização e a luta por nossos direitos, mas o essencial é a nossa reorganização e levar adiante essa perspectiva de retomada e avanço da resistência popular. Muito obrigado, porque o meu tempo já esgotou. Obrigada, companheiro Jorge Almeida. Na sequência, nós chamamos o Mauriás, companheiro Mauriás, para fazer a fala. Então, porque a gente tem aí 1 minuto para que faça também a apresentação. Bom, boa noite a todos, todas. Prazer estar aqui no Congresso do Sinacef, no 29º Congresso. Um sindicato que conquistou o direito, aquele sagrado direito de dizer nós avisamos, né? Apontava-se claramente para vários dos elementos que agora emergem na conjuntura. Bom, eu sou Mauro Ases, sou professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, militante do Antissindicato Nacional, através da DUFERJ, seção sindical do Andes na UFRJ, e membro da direção nacional do PCB. Bom, aproveitar aqui e cumprimentar também o Jorge, o Valério, prazer estar aqui na mesa e reencontrando-os nessa análise, que vai ter vários pontos em comuns, como vocês vão ver, e a gente vai se esforçar para achar também divergências para ficar mais emocionante aqui o debate, né? Vejam, como o Jorge já adiantou, o problema da crise política é que ela é tão efervescente, ela é tão motivadora, que ela pode nos levar a ficar preso na aparência, né? E mascarar o próprio sentido da crise, como sendo aquela coisa pontual, conjuntural, que atrapalha um processo que ia tão bem. A maneira como a tradição marxista enfrenta esse problema é sempre relacionar, né, a crise política aos seus fundamentos numa crise econômica. O que não é fácil, porque a relação entre a crise econômica e a crise política não é direta, né? Quer dizer, algumas pessoas adorariam que fosse. Se tem uma crise internacional do capital, logo isso vai colocar em risco as estruturas políticas e abrir cenários de crise onde se torna possível a emergência de alternativas questionadoras da ordem. A crise que eclodiu em 2008 e que se aprofundou, paradoxalmente gerou condições, no caso brasileiro, para soldar o campo político, o bloco de poder que se consolidava e deu condições para que ele se desenvolvesse, né? Uma série de motivos, né? Quer dizer, a própria crise no centro do sistema, na Europa, nos Estados Unidos, de certa maneira libera capitais que puderam ser transferidos, crescendo, portanto, os investimentos diretos, crescendo os investimentos financeiros e gerando uma certa estabilidade que é a base sobre a qual foi possível, né, administrar aquilo que chamamos de uma democracia de cooptação, através de um governo de pacto social capitaneado pelo PT. Ora, então o primeiro elemento que nós temos que entender é que houve uma mudança nesse cenário econômico. Não é que a crise, como muitas vezes a gente imagina, chegou ao Brasil, né? A crise já havia chegado ao Brasil, já tinha incidências sobre a economia brasileira e algumas muito sérias. É que, na verdade, ela foi alterando sua forma e sua intensidade. A
A crise econômica, a partir de um certo momento, por também vários fatores, uma certa retomada da economia norte-americana, né? Uma certa reorganização da economia mundial, faz com que esse cenário também implique no Brasil agora, numa situação muito mais difícil de manter aquelas ferramentas antes utilizadas. Isso se expressa, fica claro, numa fala da presidente Dilma, onde ela, num ataque de sinceridade, né, diz: nós já fizemos tudo que era possível para auxiliar o capital. Né? Isso não nos espanta, que nós sabíamos, mas torna-se visível essa prioridade. Em 2012, quando o Andes, o Sinacef se enfrentavam com o governo Dilma, o MPOG, o Ministério do Planejamento, nós cansamos de ouvir dos secretários do segundo escalão que não havia a menor chance de negociar nossas propostas, assim como do conjunto do funcionalismo público federal, porque a prioridade absoluta do governo era garantir os empregos no setor privado. E isso a gente sabe foi feito por um pacote de subsídios, desonerações, incentivos, quando não, a ajuda direta, como nós vimos. Não é? E também através de políticas, não é, de investimento do Estado que se disfarçavam, não é, concordando aí com o Jorge, mas muito mais um disfarce ideológico tentando apresentar isso como neodesenvolvimentismo. Mas claramente um apoio, medidas anticíclicas claramente estabelecidas pelo governo. A novidade, portanto, é que o fôlego dessas medidas se esgota. Isso se dá no momento onde o acirramento da disputa política, na campanha de 2014, leva o PT a um momento de fragilidade, em que combina esse esgotamento desses mecanismos de enfrentamento da crise anticíclico também com o esgotamento da forma política que havia prevalecido no último período e que tem marcadamente elementos do chamado presidencialismo de coalizão e de uma forma política que se consolidou, né, no processo de democratização iniciado a partir do final dos anos 70, durante os anos 80, que consolida uma sistemática de governo ao qual o PT se acomodou, né, para poder garantir-se no governo através de uma governabilidade negociada com as forças que compõem o Congresso Nacional. Isso também se esgota. O cenário que saímos das eleições de 2014, com o enfraquecimento do PT, o crescimento da oposição representada aí pelo PSDB e o fortalecimento aí chave do PMDB, exige renegociar os termos que haviam se colocado em acerto antes da campanha. Né? Isso numa situação onde o PMDB, diferente de outros momentos, né, pleiteava maior espaço e maior autonomia, maior protagonismo. Eu acho que o PMDB sempre pleiteou mais espaços, mas a maneira como ele fazia agora questionava, inclusive, né, a dualidade de papéis aí que representava o vice-presidente Temer como presidente do PMDB e, ao mesmo tempo, como vice-presidente da República. Ora, isso balança o cenário político, gera uma cisão no bloco de poder, nesse momento descrito como aliança dessas forças políticas, abrindo espaço para uma oposição que sai fortalecida das urnas, né, seus 42% dos votos, e encontra um cenário favorável para um ataque ao governo. Seja por uma insatisfação geral, que já começava a se sentir, e já há bastante tempo, não era de agora, mas que foi, de certa forma, empurrada no processo eleitoral para depois, mas que é densa, que é visível, que é um descontentamento. Também concordo com o Jorge, que é um erro circunscrever esse descontentamento aos setores médios, né? Afinal de contas, Dilma perdeu em regiões operárias importantes, como o ABC Paulista,
em setores sociais que antes constituíam a base própria desse partido político. Esse crescimento do PSDB e da oposição, nesse caso a oposição propriamente dita, encontra um cenário também de instabilidade pela intensa campanha de denúncias sobre as questões ligadas à corrupção. Né? Então, esse é um cenário que gera os elementos dessa crise política. No entanto, para a gente entender os seus desdobramentos e não cair em certas armadilhas fáceis, é necessário que a gente desça a análise para os interesses de classe envolvidos. Né? Afinal de contas, essas forças políticas que compõem o Congresso Nacional não são expressões de partidos políticos com programas, com valores. Né? A disputa política brasileira está longe de ser feita em relação a isso. Não sei qual foi a última vez que vocês leram o programa do PP. Né? Se é uma força política que tem uma carga programática que, em torno dela, está realizando ações políticas. O Bolsonaro, não sei se vocês sabem, raivoso defensor de uma intervenção militar no Brasil, é da base de apoio do governo. Então, é necessário entender o que ocorre nisso. Né? O tal do crescimento do conservadorismo, uma de suas expressões, o fundamentalismo religioso, mas Dilma pousou lá na inauguração do templo, ao lado desse perigoso inimigo do seu governo. Né? Então, algo tem que ser entendido além dessa aparência enganosa. Quando descemos aos setores e frações de classe, algo se aparece como um paradoxo. Os setores da grande burguesia monopolista no Brasil, que é evidentemente a classe economicamente dominante do país, profundamente associada ao imperialismo, e que se expressa numa burguesia monopolista, industrial, comercial, exportadora, ligada ao agronegócio, ligada ao sistema financeiro, ligada ao setor de produção de máquinas. Né? Os diferentes segmentos dessa burguesia monopolista estavam no governo, né? E estão no governo. E, de certa maneira, viram seus interesses atendidos pela política de governo que foi implementada nos últimos 12 anos. Um debate que ilustra bem isso é o debate do setor do agronegócio. Né? Durante a campanha, se alguém se surpreendeu com Cátia Abreu no Ministério, não devia, porque durante a campanha, Cátia Abreu era uma emissária da Dilma, correndo todos os setores do agronegócio para fechar um apoio em toda a candidatura de Dilma. E em vários setores, e destaca-se o do gado, por exemplo, e destaco ele porque o presidente da Associação dos Produtores de Gado no Brasil é um dirigente do PSDB, né? E, portanto, apoiava a candidatura do Aécio. E ao ser questionado pela Cátia Abreu o que lhe desagradava na política do governo e que precisaria ser mudado para conseguir ganhar o apoio desse setor, ele responde que nada. Aquilo que a política que a Dilma tinha desenvolvido foi excelente para o setor. Né? O problema da Dilma era outro, era uma disputa política, em que ele preferiu o Aécio. Mas na política desenvolvida para o setor, fez o que deveria ser feito. O rei da soja, também apoiou a Dilma, dizia que tudo que foi feito no governo, no Lula da Dilma, foi infinitamente superior e mais benéfico ao setor do agronegócio do que o governo FHC. E que agora se tratava, e eles sabiam disso, que não se poderia manter o grau de apoio que foi dado a esse setor no momento de contenção, de ajuste e crise. E dizia que esse era o momento de acertar a casa para voltar a crescer. E apontava que o que havia sido negociado com Dilma é que agora, já que ia ter tanto recurso para dar para o setor, era hora de entrar na questão dos direitos trabalhistas no campo, na flexibilização dos direitos trabalhistas no campo. E dizia numa entrevista que isso já tinha sido negociado com Dilma.
Então, um certo factoide apareceu no meio da campanha e que perturba a real compreensão dos fatos, fazendo com que, no lugar disso, entre um discurso vazio de uma luta entre a classe média conservadora contra os pobres, né? Ou uma luta vaga entre ricos e pobres. O que fica evidente nesse momento, se nós sairmos do setor do agronegócio e for para o setor da construção civil, se a gente for para outros setores, do departamento de máquinas, ou outro, nós vamos ver semelhanças, e mesmo no setor financeiro, com a prioridade absoluta da manutenção da política de superávites primários, etc. E mesmo na gestão do Estado, né, na aceitação clara e explícita da tese da necessidade da reforma do Estado, do saneamento do Estado, e que nos atinge diretamente a vocês, como categoria, nós, no conjunto do funcionalismo público federal. Ora, se esses setores ganharam tanto com o governo Emílio Dilma, né, não interessa a esses setores que a estabilidade política seja quebrada. Então, a rigor, esses setores, não interessa que a crise política desague além de certos limites, colocando em risco uma estabilidade política que garante a continuidade de seus negócios. O que houve, concretamente, desses setores é um aproveitamento da crise política para arrancar ainda mais concessões. Por quê? Porque sabe que no momento de austeridade, algumas coisas seriam tiradas. Então, o que é que vai ser tirado? A dimensão que será tirada, isso vai ter que ser negociado, e é lógico que os setores vão pressionar. Por parte da expressão política, no caso do PMDB, também aí tem um blefe. Né? Até onde o PMDB pressiona o governo por uma real intenção de autonomia e independência. Isso chega até o ponto de rompimento do PMDB com o governo, né? De certa maneira, existem enormes dificuldades do PMDB se apresentar como uma alternativa caso o governo do PT naufrague, né, como resultado do aprofundamento da crise política. Então, é também algo estranho, né? Aperta, queima, desestabiliza, mas para negociar. Né? Também no PMDB. Interessantemente, isso também na expressão da oposição política ao governo, que é uma expressão política desses interesses de classe da grande burguesia monopolista, que é o PSDB. Mas há uma particularidade, há uma diferença aí que nós temos que levar em conta. Se a burguesia pode, sem problema nenhum de princípios, né, negociar com o governo do PT e arrancar concessões deles, e se beneficiando dele, não querer que as coisas entrem num grau de instabilidade que prejudique seus negócios, no caso do PSDB, há uma disputa pelo espaço político ocupado pelo PT. E isso é uma questão de vida ou morte para essa expressão política. Então, é evidente que a radicalidade com que o PSDB move suas peças é muito maior do que aquela classe que ele é representante. Né? Existe aí uma certa autonomia, uma certa distância entre a expressão de classe e a sua forma política que ela se apresenta na conjuntura. Mas mesmo o PSDB, opera nessa crise com cautela. Momentos antes do ato do dia 15, direções nacionais do PSDB se apressavam em dizer que não eram favoráveis ao impeachment. Ou mesmo que não estavam chamando diretamente os atos do dia 15. Evidente que a gente via aí um discurso duplo, né? O Fernando Henrique se mostrando sensato e civilizado e o PSDB mobilizando para o ato do dia 15. Né? Mas por que isso? Porque o centro da crise política, né, não é a corrupção. Né? Se a gente se enganar com isso, a gente vai estar mal na nossa análise. A corrupção tem um papel fundamental na dinâmica da crise política. Né? Mas o problema é a transição de uma forma anterior esgotada de aplicação das contratendências
né, do enfrentamento das medidas anticíclicas, né, para um momento onde isso vai ter que ser feito com menos recursos e com espaço de manobra muito menor, impondo necessidade de ajustes. Ora, na essencialidade, Dilma aceitou essa tese e está aplicando. E aí é uma pequena nota que a gente tem que fazer. Vários segmentos das sociedades brasileiras, da esquerda, de movimentos sociais, dos populares, alguns bem intencionados, vamos aqui dar o benefício da dúvida, né, diante da possibilidade de uma vitória da direita, etc. Quiseram criar um fatoide, um movimento no real, que não existia no real, um mito, que Dilma, agora, diante disso, faria uma inflexão à esquerda. Né? E veja, eu escrevi num texto que eu fico numa incômoda posição de defender a Dilma. Por quê? Porque quando esses setores hoje cobram que ela não cumpriu o que ela fez, não é verdade, porque ela não prometeu porra nenhuma. Esses setores não negociaram nada com a Dilma. O movimento de luta pela reforma agrária não sentou com a Dilma e falou o seguinte: tá bom, vamos apoiá-la, mas nós vamos querer isso, isso, isso. Não arrancaram esse compromisso. E Dilma vai para a televisão, com o coração valente dela, com o seu passado guerrilheiro, que é a melhor coisa que ela tem no passado, né? Que é uma pessoa corajosa, e que chega a dizer: vamos enfrentar a crise de forma diferente, sem prejudicar os trabalhadores. Mas voltem as fitas e assistam ao debate. Na mesma fala, ela diz: e as medidas que são necessárias para manter a economia serão tomadas. Portanto, o discurso que já estava colocado lá é que eu quero o apoio dos setores populares, mas eu não posso romper com a natureza do pacto social que fundamenta esses 12 anos de governo petista. Né? Tanto na sua forma de sustentação política, que é o apoio do PMDB, quanto na sua essência de classe, que é a aliança com o grande capital. O elemento dos setores médios e do conservadorismo. É interessante que isso entre e que o discurso petista queira trazer isso para o centro do debate. Porque, na verdade, é uma disputa por um espaço que era do PT. Né? Vamos lembrar que Dilma, há muito pouco tempo atrás, naquela outro mito inventado, que o próprio presidente de IPEA teve que sair para dizer que não era verdade, que o Brasil estava virando um país de classe média. Tinha uma nova classe média. Dilma chega e fala: o nosso objetivo é transformar esse país num enorme país de classe média. Primeiro, não é verdade. Não é verdade, e é extremamente falso isso. Os próprios elementos mais lúcidos do governismo já desmentem essa tese. Mas, do ponto de vista do desejo político, é um absurdo. Temos que lembrar aquele velho provérbio chinês, né? Cuidado com o que você deseja, que você pode alcançar. Né? As massas que foram na rua no dia 15 são massas tipicamente de um pensamento dos setores médios. E elas agem como setores médios. Porque qual é a principal característica dos setores médios enquanto comportamento político? Eles são de esquerda ou de direita? Nenhuma coisa nem outra, eles oscilam. Eles são um nervo que oscila. Esse é o papel dele, é um pêndulo. Assim como esse pêndulo serviu ao PT, né, num determinado momento, agora serve de expressão desse descontentamento capitalizado pela direita num discurso contra o PT. Nesse sentido, a síntese que podemos fazer é um paradoxo. Os segmentos de classe, as principais forças políticas envolvidas na crise, não querem de fato levar o impeachment até o fim. Então, por que isso aparece tanto na centralidade do discurso político?
Porque, a meu ver, interessa aos principais protagonistas dessa crise política acionar isso como um perigo a ser evitado, enquanto costuram os termos reais do pacto. Um dado de conjuntura precisa ser levado em conta. Nos momentos mais agudos e quentes dessa crise, que se expressou entre o dia 13 e o dia 15, Dilma mandava emissários para negociar um pacto com o PSDB. Um dos principais destacados para essa tarefa foi o Michel Temer. Então, eu não sei se esse é um dado que a gente vai levar em conta, né? Será que esses setores não estavam buscando um ponto para sair conjuntamente dessa crise, ou criar as condições para que essa disputa tivesse um outro elemento? Um dos pontos que pode nos ajudar a entender por que isso se dá é que aquilo que foi colocado no centro, sabemos que não é, que é a crise de corrupção, não pega só a base do governo. Ao ser aprofundada, ela pega todo mundo. Então, a grande pergunta é essa: até onde apura? Nesse sentido que a crise política ganha uma dinâmica própria. Às vezes acontece isso na história, né? Nenhum dos protagonistas envolvidos quer, mas o resultado é exatamente aquilo que eles não querem, né? A Itália, tem vários, a gente pode dar vários exemplos disso, né? A carta de Engels a Bloch descreve isso. O fator histórico resulta de uma multiplicidade de determinações, na qual o resultante, às vezes, não está presente em nenhum daquelas forças políticas que estão envolvidas na luta. Isso quer dizer que a crise política pode inviabilizar o governo de Dilma. E a burguesia vai ter que achar uma saída. Interessantemente, essa é uma crise que a burguesia trabalha. Também tem uma frase do Gramsci, que foi traduzida pela mesma pessoa que traduziu aquela que o Jorge Almeida falou, né? Em determinado momento, uma categoria da ciência política diz que, nesse caso, a burguesia está com seu burro na sombra. Por quê? Porque ela está avaliando os diferentes cenários, né? Ou ela tem um governo do PT mais enfraquecido e, portanto, né, suscetível a realizar seus interesses de forma mais dócil, ou ela gera as condições para eliminar o governo do PT, que também, assim como foi usado e foi útil durante um tempo, pode ser descartado, não é? Então ela vai escolher o desfecho desse cenário naquilo que lhe for mais interessante. A nossa avaliação de momento é que, entendendo os interesses de classe mais profundos, da acumulação de capital nesse momento, não nos parece que esses setores queiram uma crise institucional. Isso se apresenta da seguinte forma: temos uma crise econômica, temos uma severa crise política, mas não temos uma crise de Estado. Em nenhum momento essa crise chega numa crise que abala as instituições essenciais do Estado burguês. E mais do que isso, abala a hegemonia burguesa. Então estamos no momento onde o Estado burguês está tranquilo o suficiente para pilotar uma crise dessa gravidade sem se colocar em risco. E um dos motivos de que esse risco não se apresenta é uma ausência no tabuleiro da conjuntura. E essa ausência é a classe trabalhadora. Por quê? Porque, de um lado, ela está passivada pela democracia de cooptação e pelo transformismo petista. E, por outro lado, ela está, ainda que desiludida com isso, suscetível a ser vítima de uma manobra de um discurso de direita, de um discurso conservador. O que demonstra isso é a ausência de uma alternativa revolucionária e socialista com peso para incidir na conjuntura. Nós não podemos sair dessa constatação com aquela velha prática, né, judaica cristã de autopunição.
a culpa é nossa, nós devemos ter conversado, está cheio de gente com seus dedos nervosos nas redes sociais, Zé Maria, Mauro, Luciana, eu vou dar endereço de um para o outro para vocês conversarem, se vocês se entendem, nós vamos unificar. A esquerda do PT, acreditam, tem esquerda no PT, tem a esquerda do PT que agora faz o discurso que esgotou-se aquilo e é necessário uma frente mais ampla de esquerda para poder frear. Tudo isso é muito interessante, muito produtivo, mas isso não depende apenas da vontade política. A ação dos 12 anos do PT destruiu, não definitivamente, acreditamos, mas atacou pesadamente a organização da esquerda e o seu papel na sociedade. Contribuiu decisivamente para a deslegitimação do discurso de esquerda, mesmo diante da classe trabalhadora. O que dificulta muito que os setores de esquerda se apresentem nesse momento como uma alternativa imediata. Mas, sem dúvida, que é a construção histórica necessária a ser feita agora diante do fim desse ciclo, do esgotamento da estratégia democrática popular que o PT levou até esse momento. É necessário que agora o PT enfrente com toda a radicalidade essa crise. E ele não está conseguindo enfrentar. Um dos elementos trágicos da conjuntura é o grau de perplexidade que isso pegou na cúpula petista. Para dizer em poucas palavras, eles não sabem exatamente o que fazer, a não ser repetir o servilismo que tem caracterizado o governo do PT na aliança com o grande capital e o apassivamento das massas e torcer para que tudo passe rapidamente e a Dilma consiga chegar até o final do mandato. Porque na cabeça desses senhores, tudo se resolve em 2018 com a volta do santo milagreiro e do messianismo de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí tudo vai ser resolvido. Então, esse é o buraco da esquerda. Não legitimar essa saída que dê continuidade a essa mesma estratégia que nos colocou nesse buraco, criando as condições de uma unidade da esquerda que seja capaz, enquanto força real de penetração da classe, produzir uma alternativa socialista e revolucionária. Obrigado, Mauro. Nós vamos passar para o Valério e lembrar que não adianta trazer crachá na mesa durante a fala do Valério, que crachá só será pego após a fala do Valério. Um, dois, som. Boa noite a todos. Eu sou Valério Arcari, sou professor titular no Instituto Federal de São Paulo, recentemente aposentado, devo confessar, em público. É o primeiro evento que eu vou desde que eu estou aposentado. Obrigado, a única pessoa que está me aplaudindo, também acho que foi legal. Não, eu digo isso porque vocês sabem, eu venho de uma família que teve que sair do Brasil depois de 64, então eu fui educado em vários lugares do mundo e fiz amizades, né? Eu vivi a infância, saí aos 9 anos, fiz amizades, sabem como são as amizades da juventude, ficam para sempre, né? E os meus amigos em Portugal, na Espanha e na França. Bom, na França só podem se aposentar, bom, com muitas condições. Em Portugal, 67 anos é a idade mínima. Na Espanha, 65 anos é a idade mínima. Então, eu sou o primeiro, digamos, da minha geração que se aposentou. O que eu atribuía para eles a luta da classe trabalhadora brasileira, que é um pouquinho demagógico, mas... Enfim, mas essa é a história. Eu fiz Sociologia em Paris, História em Lisboa, depois terminei e fiz a equivalência de História em São Paulo, fiz doutorado na USP, dei aula de 88 até 2014 no Instituto Federal, tinha dado aulas no setor privado e na rede estadual de 78 até 88.
Eu sou membro do PSTU, né? E tenho escrito uns livros. Então, indo diretamente ao tema, eu vou desenvolver duas ideias somente, e já não sei quais são. A primeira ideia fundamental é que há uma situação política mais perigosa no Brasil. Em termos marxistas, significa que há uma crise de governo que se combina com uma crise de regime. Depois há muitas controvérsias sobre exatamente qual qualificação se utiliza. É uma situação transitória, uma situação que tende a pré-revolucionária. Aí há um grande debate, né, entre os pensadores, os autores. Mas há uma situação mais perigosa no Brasil. Mais perigosa significa que, exatamente hoje, nós que estamos aqui em João Pessoa, há uma situação um pouco pior do que havia alguns meses atrás, mas não necessariamente vai permanecer tão ruim. Mas mais perigosa vai permanecer, e vai ficar ainda mais perigosa. Então esta é a primeira ideia-chave. A segunda ideia-chave que eu quero vos apresentar é que no Brasil não há dois campos políticos, há três campos políticos. Não existe só o campo do governo e o campo da oposição burguesa. Há um terceiro campo, que é o campo da classe trabalhadora. Estas são as duas ideias-chaves. Antes de apresentá-las, eu quero fazer uma observação. Por que um sindicato inicia um congresso fazendo análise de conjuntura? Creio que isso é muito importante. Talvez haja entre nós, colegas, que este seja o primeiro evento do Sinasef que vem. Os veteranos já sabem, então me perdoem esta abertura. Mas me dirijo àqueles que têm menos experiência sindical. Por que nós fazemos análise de conjuntura? Nós fazemos análise de conjuntura porque o sindicato não é um fim em si próprio, ele é um instrumento, ele é um meio. E o objetivo do sindicato é defender os seus. Essa é a função do sindicato. Ele tem uma estratégia, seja qual for o governo, não importa quem é o governo, não importa se a maioria da categoria gosta ou não gosta do governo, o sindicato sempre defende a categoria diante do Estado, defende a independência da categoria. É para isso que nós construímos sindicatos. Ocorre, isto não se ofendam, que a maior parte do tempo, a maior parte das pessoas, especialmente nas classes trabalhadoras, nos diferentes tipos de classe trabalhadora, na classe trabalhadora do trabalho manual, por suposto, mas também na classe trabalhadora que tem escolaridade alta, a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, repito, não sabem quais são os seus interesses e como defendê-los. Ou se quiserem, é pior, não sabem que não sabem. Que é o estágio, digamos, predominante da ignorância política. É não saber que não sabe. É muito triste. Eu vou vos dar um exemplo do que eu quero dizer. O ano passado, eu sou palmeirense em São Paulo. Eu sei, muitos... Eu sei. Há um fenômeno no Brasil, uma epidemia que vive num estado alterado de consciência e que está convencido que o Corinthians, digamos, representa o povo. Bom, isto é controverso, não quero desenvolver esse tema aqui. Etc. Há muitas maneiras. Mas, enfim, me perdoem os que... Não tem importância para a história que eu vou contar. Poderia ser qualquer outro clube. E eu frequento o clube. Não sou, digamos, um fanático por futebol, mas moro em frente ao clube, frequento o clube, faço natação no clube, corro no clube, frequento a sauna do clube, tenho amigos do clube. Bom, a maioria dos meus amigos no clube são, digamos, do ponto de vista político, fundamentalmente anormais. São pessoas completamente desinformadas do ponto de vista político. O ano passado nós tivemos um técnico Palmeiras, o Gareca, um argentino, que só tinha uma tática. A tática dele era, não importando quem fosse o adversário, ele colocava sempre o Palmeiras com uma escalação no ataque. E perdeu 9 jogos seguidos. Conseguiu perder 9 jogos seguidos. E depois de fazer esse desastre, esta catástrofe, houve uma entrevista, foi toda a imprensa desportiva do país entrevistar o Gareca. Mas o que você vai fazer para o 10º jogo? Você perdeu 9 jogos seguidos. E ele disse, o Palmeiras sempre joga no ataque. Entendem? Para o Gareca, não tem análise de conjuntura. Ele não estuda o adversário. Ele não aprende nada. Ele tem uma fé. Muito bem.
Nos sindicatos, nós fazemos análise de conjuntura, porque nós não queremos que os dirigentes dos sindicatos sejam que nem o Gareca. Nós queremos escolher entre nós, através de um debate, e com controvérsia, e com pluralidade de opiniões, não precisam se matar, como costumam fazer nos congressos do Sinasef, podem simplesmente divergir uns com os outros. Podemos aprender a conviver com as nossas diferenças, que frequentemente não são tão grandes, são agigantadas pelo calor das disputas, né, das subjetividades. Mas nós temos que analisar a conjuntura, porque quem não sabe contra quem luta nunca vai ganhar. É impossível ganhar sem fazer a análise do adversário e medir forças. E análise de conjuntura é análise da correlação de forças. Isto não é uma obsessão marxista. Eu sei que há muitos entre vocês na sala que têm simpatias pelo marxismo, outros não. Não é um tema marxista estudar a correlação de forças. Não há política contemporânea sem estudar a correlação de forças. E a análise de conjuntura, ela em última análise tem este objetivo. Quem são os amigos? Quem são os inimigos? Com que forças estão? E como mudamos a relação de forças a nosso favor? Ou seja, dividimos os adversários, construímos alianças e avançamos. Isso envolve um arsenal de táticas muito variadas. Por isso nós analisamos a realidade. E creio que é muito importante concluir com um conceito. A utilidade da análise da conjuntura consiste em algo muito simples. Quem tem a melhor análise de conjuntura faz melhores previsões. E na luta, em qualquer luta, quem tem melhor previsão tem mais chances de vencer. Então isto é útil fazer análise de conjuntura. Então, primeiro elemento central, concordando que quase tudo que Jorge e Mauro colocaram, o primeiro tema central é que há uma crise gravíssima no Brasil. A situação é tão perigosa como não foi, pelo menos desde 92. É a situação mais grave no país. Mais grave do que 99, sim, mais grave. Ou seja, para os homens e mulheres nesta sala da minha geração, já nos separam quase 25 anos, 23 anos nos separam da última vez que a situação foi tão perigosa como é agora no Brasil. Ou seja, nós, numa vida, vamos ver 2, 3, 4 situações como estas, com chance. O Brasil é mais lento que a Bolívia. Se você vive na Bolívia, tem situações perigosas de 3 em 3 anos. Mas o Brasil é mais lento. Por que a crise é muito grande? Porque, claro, há uma crise do governo. A crise do governo é simples. O governo está fazendo um ajuste que é brutal, não se engane, e vai ficar pior. O que é brutal? Meus amigos, nos últimos 40 dias houve uma desvalorização da moeda nacional acima de 20% em relação ao dólar. Significa que em dólares os vossos salários acabaram de ser reduzidos em menos de um pouco mais de um mês, em 1/5. Os seus, os meus e de todo mundo, da torcida do Corinthians, e da torcida do Flamengo, do Vasco e do Palmeiras. Isso é brutal. Em dólares, nós estamos hoje com salários que são 1/5 menores. Isto é só o início do processo. Ninguém sabe até onde isto vai. Ou seja, o que a classe dominante exige sob pressão, digamos, dos grandes interesses capitalistas internacionais. O Brasil ficou caro demais, os salários são altos demais e a taxa de empregabilidade ficou muito elevada por tempo demais. E, portanto, a lucratividade, a rentabilidade, se quisermos em uma linguagem mais simples, a velocidade na qual se ganha dinheiro ficou mais lenta no Brasil. É isto que tem que mudar. E, para mudar, a primeira coisa que tem que ocorrer é uma queda salarial brutal. É necessário uma queda salarial do salário médio do Brasil brutal. Sabem por que é preciso uma queda salarial brutal? Porque hoje o salário médio no Brasil é mais alto que o de Portugal e é mais alto que o da Grécia. Está empatado com o da Espanha. Este é o problema. Há uma crise deste ponto de vista, que é a necessidade do governo Dilma, o 4º mandato PT, no início do 4º mandato, ir a uma intervenção que é de tipo cirúrgica. E eles querem desemprego. Eles querem desemprego. Não só querem desemprego, como
querem desemprego rápido. Mas se fosse só isso não é a primeira vez que nós vemos. É que há elementos fortes de uma crise de regime. Querem a manchete de hoje, de um dos principais jornais do país. O Supremo ontem decidiu que todos os governos, em todas as instâncias, até 2020, têm que pagar todos os precatórios. Bom, sabe o que significa isso? Que o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo são ingovernáveis. Ingovernáveis. Se tiver que pagar os precatórios, é explosivo, é ingovernável. O Supremo decidiu. E mais, criou as regras da transição para o pagamento, legislou. Então nós temos um Supremo agora que decide substituir o Congresso Nacional e fazer leis. Não interpreta mais leis, não faz julgamentos, produz leis, decide, compete com o governo, compete com o Congresso Nacional, bate de frente com o Congresso, bate de frente com a presidência. Depois nós temos um Congresso que hoje é presidido pelo Eduardo Cunha, que ficou famoso, como sabem, surgiu para a política como um dos líderes do bloco político do Collor, e que se apresenta como a vestal do parlamento, que representa a independência do legislativo e o Lancelote da democracia. Eduardo Cunha, o homem de Furnas, famoso pelas nomeações em Furnas, é o Lancelote, que protege Guinevere, né, a senhora democrática, a senhora democracia, dos apetites imperiais da presidência. Terceiro e mais importante, nós temos uma crise motivada pelo fato de que os partidos institucionais eleitorais no Brasil, todos são financiados pelos banqueiros, pelas empreiteiras, e, portanto, pelo Caixa 2 e pelas propinas. E parcialmente pelo fundo partidário. Pelo fundo partidário também, que, aliás, acabou de aumentar, que é uma vergonha. Devia acabar o fundo partidário. Mas não é o centro do problema. O fundo partidário é um elemento colateral. É muito perigoso quando há um problema central, desviar para um problema colateral. Porque nós não podemos lutar contra tudo e contra todos ao mesmo tempo, entendem? Então, qual é o tema central aqui? O tema central é que todos os partidos eleitorais são financiados pelas empreiteiras e pelos banqueiros, à exceção da oposição de esquerda. À exceção da oposição de esquerda. Vocês viram alguma denúncia? A empreiteira financiou o PSOL? Até agora não. Não sei o Randolph, viu, Jorge? Mas o PSOL não. Isso não é uma maldade contra o Jorge, porque o Jorge é inimigo do Randolph. Então, na verdade, ele sabe que não é nada contra... Se dependesse do Jorge, o Randolph já tinha sido expulso do PSOL há muito tempo. À exceção da oposição de esquerda, todos os partidos recebem dinheiro dos banqueiros. Vou vos contar uma história. Um elemento que remete à minha biografia. Eu e o Jorge fomos membros da Executiva Nacional do PT há 20 e tantos anos atrás. Durante alguns anos, nós nos víamos uma vez por semana, um dia inteiro, íamos à sede nacional do PT e participávamos de uma reunião com o Zé Dirceu, com o Lula. E, portanto, nós conhecíamos o que foi o PT dos anos 80. Em 1994, eu já não estava no PT. Em 1994, eu fiz parte de uma coligação com o PT. A segunda candidatura Lula, quando o Fernando Henrique venceu as eleições, um ano depois do Plano Real. E fazia parte, nesse momento eu tinha responsabilidades dirigentes, do Comando Nacional da campanha. Fazia uma reunião, 2 vezes por semana, na verdade, do Comando Nacional da campanha. Eu representava o PSTU. E existia uma tesoureira oficial da campanha, chamada Tatal Godinho. E, como representante do PSTU na reunião, eu pedia informes sobre as finanças, de quanto dinheiro entrou, de onde veio e como está sendo gasto. E me eram apresentados relatórios, 1994. Já não era membro da executiva do PT. Quando acaba a campanha eleitoral, passam 2 meses, e é entregue ao Tribunal Eleitoral uma prestação de contas. E na prestação de contas existia uma entrada que era como 2 mil vezes maior do que os relatórios que nós tínhamos recebido na reunião da direção da frente
E se descobriu que havia um tesoureiro paralelo, chamava-se Paulo Camoto. E na prestação de contas, o PT admitia que tinha recebido, na época, milhões de dólares do Itaú, do Bradesco, da OAS, da Odebrecht, desta Galvão, que hoje apresentou, pediu pinico à beira da falência. E ficou claro que, ao contrário de 89, em 94, o PT foi financiado pelas grandes empreiteiras e pelos grandes monopólios. Isso envolveu um debate público. Público, evidentemente, entre quem acompanha a esquerda, entre os especialistas, se quisermos. A massa do povo não ficou sabendo disto. O que está desmoronando justamente agora é isto, sabem por quê? Porque há uma nova... Vejam, não me interpretem mal, não tem nenhuma ilusão no que pode ser a CGU, depois do que eu vi como investigação da CGU no meu instituto, por exemplo. Não sei se sabem, em São Paulo, o meu instituto era um dos poucos no Brasil em que a grande maioria dos professores não eram da dedicação exclusiva. Sabiam disso? Não tinham dedicação exclusiva. A maioria eram engenheiros que trabalhavam no setor privado. Até que veio o governo Fernando Henrique. E quando veio o governo Fernando Henrique, desesperados, a grande maioria dos professores pediu a dedicação exclusiva e foi correr o risco. Bom, sobre 240 e poucos professores, que éramos nós os efetivos da época, 183 foram pegos pela CGU porque tinham uma entrada paralela, davam aula numa faculdade particular, trabalhavam numa empresa, etc. Então, eu cito a CGU porque... Mas pode ser a CGU, pode ser o Tribunal de Contas da União, pode ser a Polícia Federal e pode ser um juiz, como é o juiz Moro. Surgiu uma nova geração de quadros nas instituições do Estado que ninguém controla. Este é parte do elemento da crise política. Ninguém controla o juiz de Curitiba. Aparentemente, o juiz de Curitiba decidiu agir pela conta própria. E isto ocorre de vez em quando na história. São elementos acidentais na história, mas é isso que dá o colorido da história. Por isso que é divertido, por isso que a história não é totalmente previsível. Há elementos imprevisíveis. A crise política pode conduzir a um desmoronamento, todo o sistema político partidário que há no Brasil, como ocorreu na Itália, há 20 anos atrás, quando foi a Operação Mãos Limpas. Os partidos políticos desmoronaram, todos. O Partido Socialista desmoronou e o antigo primeiro-ministro, Benito Craxi, fugiu para a Tunísia, porque não tinha acordo de extradição. A direita desmoronou, surgiu Berlusconi para ocupar o espaço político. A Democracia Cristã, que era um símbolo de um partido conservador do pós-guerra sério, desmoronou porque estava completamente associada à máfia. E nós estamos diante de uma crise que pode terminar, dependendo da evolução dela, num desmoronamento de toda a estrutura político-partidária do país. Por quê? Porque vocês têm alguma dúvida que a direção do PT sabia? Neste momento, o tesoureiro do PT, João Vacari, está se perguntando se ele pede a demissão e, se ele pedir a demissão, se isso prejudica ou não o julgamento que vai ser feito contra ele. Porque já está pensando quanto tempo de cana ele vai pegar. E, em geral, vejam, tem gente como o Delúbio que resolve fazer o pacto da Ormetà, que é aquele pacto de silêncio da máfia siciliana, e carregam sobre os seus ombros a responsabilidade. Mas tem gente que não gosta disto. Cana é um negócio duro, pessoal. Então é duro, tem muita gente que surta na cadeia. Não é que não aguenta 6 meses de cana, não aguenta 6 semanas de cana. Cana é duro. Então, nós estamos numa situação que, neste momento, é de uma crise muito, muito séria. E por que ela é muito perigosa? Eu passo para o segundo tema. É muito perigosa porque há 3 campos, mas um deles é muito mais fraco que os outros. A minha apreciação, digamos, a minha calibragem é um pouquinho diferente da do Mauro. Acho que o Mauro hoje fez uma viagem pesada do Rio de Janeiro, chegou um pouco mais pessimista, mal-humorado nesse debate. Como o Palmeiras ontem surrou o São Paulo 3-0, ninguém me controla,
há anos que nós não ganhávamos um clássico, então eu estou com uma visão um pouco mais otimista. Não, há 3 campos, há 2 campos mais poderosos, mas o terceiro existe, da maneira que você falou, quase invisível, entende? É quase como se nós estivéssemos torcendo pela Juventus, não é bem assim. Nós estamos disputando ainda, está tudo em aberto, o processo está em aberto, pessoal. Mas claro que houve uma inflexão mais perigosa. E por que é uma inflexão mais perigosa? Porque pela primeira vez desde 64, uma fração burguesa convocou as ruas e conseguiu colocar centenas de milhares de pessoas nas ruas. Isso é novo no Brasil. Nunca aconteceu depois do fim da crise da ditadura. E no dia 15 de março aconteceu. Centenas e centenas de milhares de pessoas responderam ao apelo da oposição de direita e foram para as ruas para dizer: fora Dilma, abaixo o governo do PT, vocês são os maiores ladrões, privado é melhor do que público. É uma classe média, como quisermos, enfim, há toda uma controvérsia sobre a classe média. Há uma classe média moderna, que são assalariados de alta escolaridade, estão furiosos porque tem que pagar o plano de saúde privada, tem que pagar a mensalidade privada, tem que pagar o transporte privado, tem que pagar a garagem privada. Nem o lazer conseguem mais ter, estão endividados e estão zangados. E agora, ainda por cima, têm medo de desemprego, estão tão zangados. E tem a pequena burguesia proprietária, clássica, digamos, que é um braço auxiliar da classe dominante. Seja como for, foi uma manifestação reacionária, para dizer as coisas como são. Havia setores populares? Sim, havia setores populares. Mas foi reacionária. Em que sentido é reacionária? Tem um programa e tem uma direção burguesa. É a oposição de direita que vestiu a bandeira nacional, posa de vestal da luta contra a corrupção e atraiu uma multidão de centenas de milhares de distraídos para as ruas. E houve, portanto, uma inflexão desfavorável na relação de forças. Por que é desfavorável? Porque, vejam, pensemos the big picture, como falam os norte-americanos. Vamos pensar o quadro grande. Não vamos olhar para a árvore, vamos olhar para o bosque. O melhor seria que a crise do governo de coalizão do PT abrisse caminho para uma oposição de esquerda reconstruída, apoiada nos setores mais organizados da classe trabalhadora, que trouxesse para o seu campo uma parte da classe média que está desesperada. E quem levou a classe média que está desesperada foram os carniceiros do lado de lá. O que é a oposição de direita? A oposição de direita quer voltar ao poder. A política tem como único objetivo voltar ao poder. É luta pelo poder. E voltar ao poder para aplicar que programa? Voltar ao poder para aplicar um programa de pinochetaço sobre a classe trabalhadora brasileira, para reduzir o salário médio, para reabrir para as oportunidades as privatizações, para levar até o fim um programa de ajuste que o governo Fernando Henrique iniciou e não pôde completar entre 94 e 2002. Esse é o programa da oposição de direita. A classe média está sendo instrumentalizada por este projeto. Isto significa, portanto, que é decisivo construir, fortalecer e colocar na rua o terceiro campo. Contra o governo e contra a oposição de direita, existe um potencial social da construção de um terceiro campo, que se manifestou de maneira confusa nas jornadas de junho de 2003. 15 de março de 2015 não é a continuidade de junho de 2013. Do ponto de vista político, é o seu oposto. É o oposto. As massas foram às ruas em julho de 2003 para dizer contra a corrupção, o Fausto dos estádios, que vão ser elefantes brancos, queremos escola, saúde, transportes públicos. A massa que saiu no 15 de março não saiu à rua para defender isso. Saiu à rua para defender, confusamente, a oposição de direita, cujo programa é menos escola pública, mais financiamento da escola privada, menos transporte público, mais incentivo ao transporte privado. É a turma da privatização. O terceiro campo tem potencial. Tem potencial.
Se nós não olharmos a potencial do terceiro campo, vamos ter uma visão totalmente desfocada da realidade. Como é que nós explicamos, se não vemos o potencial do terceiro campo, que foi a explosão dos professores do Paraná e a forma como cercaram o governo do Beto Richa, poucas semanas depois da reeleição? O que aconteceu no Paraná? Beto Richa apresenta um projeto, um levante dos professores, arrastam atrás de si todo o funcionalismo público, cercam a Assembleia Legislativa e Beto Richa retira o projeto. Para depois reapresentar, evidentemente. A luta continua. Mas o levante, o impacto que teve o levante dos professores do Paraná fez tremer o governo do Paraná, poucas semanas depois da posse. Isto é o potencial. Neste momento, segunda semana da greve dos professores, sabem qual era a caracterização de Alckmin? Não vai acontecer nada, o sindicato não tem força, a maioria dos professores vão receber um bônus, na média de R$ 3.500, pelo critério que eles utilizam, que é o critério que eles batizaram perversamente meritocrático, que é um bônus por melhoras do desempenho escolar através de indicadores que eles produzem. 3.500 para cada um, o sindicato desapareceu. Estão com 100 mil professores em greve. 100 mil professores em greve há 2 semanas em São Paulo. E começa a haver impacto na população. Começou a greve dos professores também no Pará, acabei de ler há poucos dias. Pode haver, portanto, greve nacional dos professores. Greve nacional dos professores é o terceiro campo que se coloca em ação. É um setor avançado da classe trabalhadora, que tem escolaridade mais alta, que vive em condições infames de existência, que todos os dias está em contato com a pobreza, com a miséria e com a ignorância, e que se levanta e diz, basta. Este é o ponto de apoio para construir o terceiro campo. Neste processo, o Sinasef tem grandes responsabilidades. Não posso terminar sem... Quero terminar-vos dizendo isso. O Sinasef é um sindicato absolutamente fundamental dentro da Central Sindical Popular, Conlutas. E a Conlutas é absolutamente central como uma forma de um ponto de encontro, um espaço de organização para a construção do terceiro campo. Mauro, com toda a razão, disse... vou usar as palavras dele, ele diz, estou disposto a tomar café da manhã, almoçar, todos os dias com o Zé Maria e com a Luciana, mas Mauro, Luciana e Zé Maria fazem uma reunião, chamam um encontro nacional de militantes da esquerda. Muito bem, fazemos um forró-bodó no ginásio do Ibirapuera, juntamos 3 mil militantes. Custa uma fortuna trazer 3 mil militantes de todo o país, mas gastamos alguns milhões, juntamos 3 mil militantes e, durante um dia inteiro, xingamos o governo e a oposição de esquerda. Isso vai mudar o quê? Nós podemos fazer... Mas é simbólico. Às vezes é necessário, sabe por quê? Para dar força aos 3 mil militantes, para os 3 mil se encontrarem e verem que há outros 2.999, 4.999, não sei quantos nós juntaríamos, talvez 4 mil, 5 mil. E se encontrando, votam energizados, confiantes para, nos locais de trabalho em que estão inseridos, começar o processo de mobilização. Mas o que é decisivo, não nos enganemos, a unidade da oposição de esquerda é maravilhosa. Aliás, como vocês veem nessa mesa, nós não dedicamos tempo nenhum a polemizar uns com os outros, porque os elementos centrais da análise de conjuntura temos acordo, mas não é isso que vai mudar o Brasil. Agora, o Sinasef pode ajudar a mudar o Brasil. O Antes pode mudar o Brasil. CSP Conlutas pode mudar o Brasil. Os sindicatos dos professores podem mudar o Brasil, porque tem base social. Então, me despeço de vocês, querendo que vocês pensem no seguinte... Cada momento que se reúnam neste congresso, lembrem-se, atrás de vocês existem dezenas de milhares de professores e de servidores técnicos administrativos. Dezenas de milhares. A rede cresceu. Nós temos hoje peso social. Em boa parte das cidades, sobretudo nas cidades médias do interior, o IFE e as unidades dos IFEs têm impacto social nas suas cidades. Tem impacto. Repercute. Nós já aprendemos isso em outras greves, como foi em 2012. Então, o que eu vos convoco, o que eu vos apelo, o que eu vos peço, compreendam a responsabilidade nessa hora. Esta é uma hora em que, mais do que nunca, o povo brasileiro precisa das organizações mais combativas que ela construiu. E dentro do Sinasef, debatam
energicamente, se for necessário, contra os outros sobre os estatutos, porque presumo que esse é um congresso estatuinte. E esse deve ser um dos poucos sindicatos em que as pessoas podem realmente lutar até a morte pela mudança de estatutos. Mas, mesmo no momento mais agudo, em que as diferenças parecerem mais insuperáveis, lembrem-se que o que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos divide. O Sinasef tem grandes responsabilidades. Obrigado.